Bem, sétimo ano, estamos agora viajando na produção textual, que é algo bastante interessante, que é a poesia. O poema, a poesia, são produções textuais que realmente nos faz viajar. Nessa atividade de hoje, nós estaremos corrigindo as páginas 158, 162. Mas estaremos estudando dos poemas de dois maravilhosos escritores, que são eles Pedro Bandeira e Jorge de Lima. Estaremos estudando esses dois poemas, interpretando, compreendendo, fazendo uma compreensão dos dois textos maravilhosos dessas duas pessoas que escrevem divinamente bem. O que faz com que nós venhamos a pensar, por que esses dois escritores falaram sobre o vento? Se vocês perceberam bem ao ler esses textos, os dois falam de vento. Vocês perceberam isso? Por que os dois falam de vento? Será que o vento que um fala é o mesmo tipo de vento que o outro fala? Vocês observaram que um fala de vento e o outro fala de vento, mas os dois falam de vento de forma diferenciada? Ou é igual? O que é que vocês acham? Um fala de vento perdido, o outro fala na correria do vento. Será que os dois falam de vento do mesmo jeito? Pedro Bandeira fala de o vento cavalgar, do caminhar. E o que é que Jorge de Lima fala? Eu espero que vocês tenham descoberto que esses dois textos, esses dois poemas são maravilhosos. E vamos agora viajar ao interpretar, ao descobrir fazer as duas compreensões dos textos. E vamos agora descobrir viajar, fazer essa viagem maravilhosa desses dois artistas completos. Pedro Bandeira, esse a gente já conhece muito bem. Jorge de Lima, acho que vocês conhecem um pouco menos, mas Pedro Bandeira, a gente já teve chance de conhecê-lo em várias... na nossa biblioteca da escola temos bastante coisas dele. Eu já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas já tive o contato com ele num evento e ele estava lá fazendo maravilhas. E vocês tiverem a oportunidade de ler, ele tem muita coisa boa para vocês. Então vamos lá. Vamos começar com a página 158. Releia o poema Vento Perdido. Espero que vocês agora descubram. No poema, a palavra vento foi empregada no sentido literal, ou seja, no sentido próprio. E aí? Foi empregada ou não? Descubram a resposta. E na questão 2, qual é a pergunta? Como é que o eu lírico se sente em relação às transformações provocadas pelo vento? Vocês já descobriram? Na última estrofe, o que é que o eu lírico quer dizer com um momento tão demais? A resposta pessoal é um momento como? Como é que ele vê isso? O advérbio demais. Esse demais aí é em excesso? É um adjetivo? O que é que vocês veem? Na questão 4. O que os versos a seguir da segunda estrofe revelam sobre o eu lírico? O que é que ele revela? Que ele é o quê? Revelam que o eu lírico se preocupava consigo mesmo, mais do que com os outros? Ou o que é que ele era? Como é que ele era? O que é que vocês acham? Você já viveu a situação de ter notado a importância de um momento só depois de que ele passou? Você já está dizendo que é pessoal, né, gente? Após a leitura do poema, o que você entende sobre o título Vento Perdido? O que é que você entende? De novo, pessoal, né, gente? E aí? É pessoal. O texto B, que é aquele outro poeta maravilhoso,
A leitura do poema nos leva a pensar em algumas imagens. Explique o que as imagens apresentadas em cada item a seguir sugerem. E aí, como é que vocês responderiam a pergunta 1? Ou 1A, no caso, né? Vem o mundo de vassalos, vem a desgraça gemendo, vem a bonança sorrindo. A leitura do poema nos leva a pensar em algumas imagens. Explique o que as imagens apresentadas em cada item a seguir sugerem. A primeira, o que é que você imagina? O que significa vassalos? Vocês já tiveram pelo menos a curiosidade de olhar no dicionário o que significa essa palavra? E a B, vem a tristeza do mundo, vem a camisa molhada de suor dos desgraçados. Vocês tiveram a curiosidade de olhar? Procuraram pesquisar antes de responder? E a C, eu não vou ter mais a pergunta, porque aqui eu tenho limites, mas vocês têm a pergunta, o livro de vocês tá na frente de vocês. Então aí vocês vão ter que olhar aqui e ver se vocês responderam de forma correta. No final das 3 primeiras estrofes, o eu lírico fala de um grito que vem reboando. O que este grito pode representar? Visto que a resposta é pessoal, aqui vem as sugestões, vocês olham. Então, na época em que o poema foi escrito, os automóveis as inovações eram assim, telefone, então aconteceram muitas mudanças. Os telefones, os aviões eram mais devagar, muito mais devagar do que são hoje, claro, né? A palavra carreira tem vários significados. E aí? No título do poema tem um sentido de quê? E aqui observe o modo como o eu lírico de cada um dos poemas se refere ao vento. A postura delas em relação aos efeitos do vento é a mesma? Lembre que está falando aqui, já está fazendo uma comparação entre os dois textos, o A e o B, viu? O vento perdido e na carreira do vento. Nos 2 poemas são construídas imagens para expressar os sentimentos do eu lírico. Em qual deles essas imagens expressam emoções pessoais? Aqui tem a resposta, vocês vão lá depois e conferem. Então vamos continuando. Observe o seguinte fragmento do poema Vento Perdido. Então aqui já tem a resposta. Que imagem você imagina quando lê somente esses versos? De novo, pessoal, que imagem você imagina? Você imagina. No final das estrofes do poema, então tá aqui a resposta. Vocês veem se olha, se bate certinho, se a sugestão, como eu sempre falo para vocês, aqui é uma sugestão. Vocês podem encontrar uma resposta parecida, não precisa ser igual, porque se é sugestão, não precisa ser igual a de vocês. 3. Releia os seguintes versos do poema de Jorge de Lima. Transcreva dos 2 poemas outros pares de palavras que expressam antítese. Já estamos falando das figuras de linguagem, que vocês fizeram aquele trabalho, que são as figuras de linguagem, que também é assunto da prova. No poema, na carreira do vento, que trata de mudanças rápidas, que impressão o uso de antítese pode causar na leitura? Lembre de antítese, assunto de prova, que são figuras de linguagem. No poema de Jorge Lima, no verso vem um mundo amanhecendo, o verbo amanhecer foi usado no sentido literal. Explique sua resposta. Figuras de linguagem, que vocês fizeram um trabalho, aqueles que fizeram, né? Os que não fizeram, não tem como responder a questão
Não tem como responder. Não fizeram, não sabe nem o que é figura de linguagem, não fez o trabalho, infelizmente. Olha a personificação e prosopopeia, para quem estudou isso aí, ó. Fez o trabalho, eu corrigi. Alguns fizeram, encontraram. O que é personificação? Lembra de personificação? É a figura de linguagem que você dá característica humana para coisas inanimadas, para objeto, o braço da cadeira. Não tem outra coisa. Então tá aqui a resposta da pergunta 6. Então tá aqui. O vento é veloz. Tá falando aqui de quando ocorre uma comparação. O cavalo é veloz como o vento. Aqui é 8. Figura de linguagem, assuntos de prova. Não esqueçam. Fizeram um trabalho, agora fizeram atividade. Metáfora. O que é metáfora? O que é metáfora? Ele tem o sentido de surgir, de começar. Olha aqui, ó. Metonímia. Mais uma figura de linguagem. E aqui está mais uma atividade, mais uma questão. Aqui é a questão, deixa eu voltar rapidinho aqui, 9. Relê os versos na carreira do vento. E aí vem a pergunta, e aí vem, e aqui vem a resposta da 9A. Ó, 9A e 9B. Aqui vem a 10. Relê este trecho de um poema de Olavo Bilac, Alvorada do Amor. ABCDE, uma hipérbole. A figura de linguagem que ocorre quando expressamos uma ideia de exagero. Eu comi feito um cavalo. Eu tô com a fome que eu comeria até um boi. Será que eu comeria um boi mesmo? Ou eu tô exagerando, valorizando o tamanho da minha fome? Eu tô com uma sede que eu beberia um tanque de água. Será que eu beberia um tanque mesmo? Ou eu tô exagerando a minha sede? Isso é hipérbole. E aqui vem a resposta, ó. Pergunta 10. E aqui tá de rosa, está as respostas. Figura de linguagem. E assim, a gente conclui a nossa correção. Fechando assim nossa atividade de figura de linguagem. Espero que vocês tenham feito